E aí, meu amigo, minha amiga fisioterapeutas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Gozzi. Eu sou criador, produtor e editor do canal Anatomia Fácil no YouTube, que é o primeiro canal de anatomia humana do Brasil a chegar em 1 milhão de inscritos. E eu sou parceiro Inspirar. E eu tô sabendo que você está procurando uma boa pós de quiropraxia, não é mesmo? Eu vou te indicar a pós de quiropraxia da Faculdade Inspirar. Está top, os melhores professores, o melhor conteúdo e a melhor prática para você que quer aprender quiropraxia de uma vez por todas e exercitar o melhor raciocínio clínico para o tratamento dos seus pacientes. Com certeza o maior e melhor programa de especialização em quiropraxia do Brasil está aqui na Faculdade Inspirar. Com os professores mais capacitados do mercado e conteúdo completíssimo, nós somos pioneiros a oferecer em um mesmo curso de pós-graduação lato sensu os métodos de quiropraxia diversificada em coluna e extremidades, técnica sacro-occipital, terapia instrumental quiropráxica, Graston, Thompson, Drop Table Technique, Toggle Recoil, além de quiropraxia aplicada a gestantes, pediatria e esportiva. Os conteúdos da nossa pós de quiro ainda abrangem neurofisiologia, biomecânica, semiologia, espinografia, radiologia, exames complementares e sua interpretação, história, princípios e a verdadeira filosofia quiropráxica, que sem ela você não consegue entender a quiropraxia. A filosofia dela é tudo. E não poderia faltar os estágios práticos, que acontecem em ambulatórios de atendimento supervisionados à comunidade do local. O curso de quiro da Inspirar está disponível em várias cidades do Brasil, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Balneário Camboriú, Curitiba, Londrina, Bauru, São Paulo, São José dos Campos, Brasília, Cuiabá, Porto Velho, Belém, Vitória, Salvador e Belo Horizonte. Então, perto de você, sempre tem uma pós de quiropraxia da Inspirar. E já são dezenas de turmas formadas por alunos que, em grande parte, são especialistas COFITO que se tornaram verdadeiras referências profissionais nas suas regiões. Histórias de sucesso aqui na Faculdade Inspirar é o que não faltam. E aí, você faz parte da turma que tem medo de manipular a coluna cervical porque ela é muito frágil? Vou te mostrar o quanto ela é forte aqui. Você não vai acreditar o quanto ela é forte, quantos ligamentos de reforço a gente tem nessa região cervical para prender a cervical na base do crânio. Isso você tem que saber, são conceitos básicos de anatomia que vão facilitar o seu entendimento clínico das patologias do seu paciente e tratá-lo à base de quiropraxia, e você também ter mais segurança no seu tratamento em relação principalmente às estruturas anatômicas presentes aí na coluna cervical. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente está aqui na coluna cervical e eu vou colocar aqui todos os ligamentos presentes nessa região que são importantes para você aqui. Tá bom? Vamos lá. Isso, então eu vou colocar aqui alguns ligamentos importantes. Eu tinha preparado essa aula, só que não estava aparecendo minha imagem aqui, então tive que gravar de novo. E eu vou colocar a vértebra atlas aqui que eu tinha tirado durante a aula. Isso, agora colocar o atlas. A atlas já está de volta aí. Olha que coisa incrível, ó. Deixa eu só mostrar para vocês o que a gente está vendo. Aqui eu estou numa vista anterior, eu tirei a mandíbula, maxilar e outros ossos. E aqui uma vista posterior. Evidentemente, quando você faz um tracionamento cervical, a gente está falando do segmento atlanto, vamos lá, occipital e atlantoaxial. Esses segmentos aqui são segmentos importantíssimos para vocês entenderem como que a base do crânio fica fixada à coluna cervical. E tem uma pergunta que o pessoal faz o pessoal pergunta, mas como que é essa fixação atlanto-occipital? Na verdade,
Você tem que se ater à fixação, você não vai acreditar agora, occipito axial. Aí você está falando, Rogério, você está falando para mim que a região occipital fica presa em C2? Como que a região occipital fica presa em C2 pulando o Atlas? Segura aí que você vai aprender e é hoje. Olha só, isso aqui é uma região que o pessoal costuma ter um medo mesmo. E agora vamos perder esse medo. Por quê? Olha só, anteriormente aqui vocês têm um ligamento chamado ligamento longitudinal anterior. Ó. O ligamento longitudinal anterior ele atravessa toda a sua coluna vertebral, anteriormente aos corpos vertebrais, desde a base do crânio, no osso occipital, e ele vai terminar lá no cóccix. Ele termina no cóccix. Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Coloquei o linfático. Aqui, ó, ele, ó. Ele vem aqui, ó, e vai terminar lá no cóccix, ó. Então, o ligamento longitudinal anterior, ele tem esse nome, não é à toa. Ele percorre a sua coluna vertebral longitudinalmente, ó, anteriormente ao corpo. Tem um outro ligamento também, deixa eu pegar ele aqui dentro, ó. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu desmarquei o outro. Tá aqui, ó. Ligamento longitudinal anterior. E aqui eu tenho o ligamento longitudinal posterior. E o ligamento longitudinal posterior, quer ver? Ó, deixa eu só deixar todo mundo transparente para você ver uma coisa aqui, ó. Tá todo mundo transparente, você verifica aqui, ó. Ligamento longitudinal posterior percorre o corpo vertebral posteriormente. Ligamento longitudinal anterior percorre o corpo anteriormente. Percebe que o ligamento longitudinal posterior aqui, ó, ele está interrompido, mas ele tem uma continuação aqui, ó. Só não vai chamar ligamento longitudinal posterior, tá? Essa continuação dele aqui, ó, que ele vai até a base do crânio, chama-se membrana tectorial, ó. Então agora você vai ver que tá completo o desenho, ó. Isso chama-se membrana tectorial. Membrana tectorial nada mais é do que a continuação do ligamento longitudinal posterior nos segmentos C1, C2 e atlanto-occipital, tá bom? Então vocês percebem que os ligamentos longitudinais, ó, eles têm sua origem na base do crânio, basicamente, ó. Tá bom? Então isso é muito importante você entender. E aqui posteriormente na região cervical, a gente tem um ligamento famoso também, ó, que é o ligamento nucal. Esse aqui é o ligamento nucal. Se eu deixar a turma toda transparente, olha isso aqui, ó. Quando você faz uma tração cervical, olha como que a coluna cervical fica presa à base do crânio, ó. Fica presa através do ligamento longitudinal anterior, a membrana tectorial e ao ligamento nucal aqui também. Então, cara, você pode fazer as manobras sem risco nenhum. Você vai fazer também a anamnese na pessoa, que você vai aprender isso na pós de Quiro da Faculdade Inspirar. Você vai aprender toda a anamnese, todas as perguntas que você tem que saber, tá? Para fazer para a pessoa, para saber se ela não tem instabilidade cervical, se não é uma pessoa, principalmente com síndrome de Down, que tem instabilidade nesse segmento. E aí você vai saber se você pode fazer um tracionamento com segurança. Você vai aprender tudo isso na pós de Quiro da Faculdade Inspirar. Mas eu já vou mostrando para você aqui, ó, que a base do crânio fica bem presa à cervical, principalmente através de 3 ligamentos mais parrudos: o longitudinal anterior, o posterior e o nucal, tá bom? Se eu tirar esses ligamentos aqui, ó, vou tirar o fade aqui e eu vou tirar esses ligamentos aqui, ó. Os ligamentos longitudinais são ligamentos de corpo vertebral, tá? O anterior fica anteriormente ao corpo e o posterior posteriormente ao corpo vertebral. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. Por quê, Rogério? Porque no arco vertebral eu tenho um ligamento famoso também, ó, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ligamento amarelo. O ligamento amarelo, ele tem esse nome, sabe por quê? Porque ele é amarelo. É por isso. Porque ele tem maior teor de elastina do que outros ligamentos. Esse ligamento amarelo aqui, ele tem um papel maior na mobilidade da coluna vertebral, tá? Porque ele fica presente em todos os segmentos da coluna vertebral também. E diferentemente dos ligamentos longitudinais, veja, ele é interrompido em cada segmento vertebral. Porque se ele fosse contínuo, ele era longitudinal.
Mas como ele é interrompido em cada segmento aqui, ó, ele é o ligamento amarelo, tá bom? Então ele não é igual aos ligamentos longitudinais. Principalmente durante o movimento de flexão cervical, ele permite uma maior abertura do arco vertebral e dos processos espinhosos posteriormente, tá? Porque vocês percebem aqui, ó, que o ligamento amarelo é um ligamento de arco vertebral e os ligamentos longitudinais são ligamentos de corpo vertebral, tá bom? Então são diferenças importantes que a gente tem entre os ligamentos da coluna vertebral aqui. Eu não sei se isso aqui vai sumir agora, mas isso aqui não é o ligamento amarelo, tá? Essa aqui é a membrana atlanto-occipital posterior, ó. Tá na multiseleção? Isso aqui, ó. Isso aqui é chamada membrana atlanto-occipital posterior, tá? Deixa eu ver se vai sair junto com o ligamento amarelo. Ah, não sai não. Então, legal. Isso aqui vai ajudar a gente aqui agora. Vamos agora entender como que funciona a região da base do crânio e da coluna cervical. Olha isso aqui, ó. Nessa parte anterior aqui, ó, eu vou ter a conexão do segmento atlanto-occipital e atlanto-axial sendo feito através de articulações sinoviais aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, a articulação atlanto-occipital e aqui eu tenho a articulação atlanto-axial, ó. Então vocês têm essas articulações aí, ó. Articulações atlanto-occipitais, articulações atlanto-axiais. Uma coisa importante de vocês perceberem que é diferente de outros segmentos da coluna cervical e da coluna vertebral como um todo, é que é o seguinte, a gente começa a ter discos a partir do segmento C2 e C3, porque aqui no segmento atlanto-axial a gente não tem disco, o que a gente tem é uma articulação sendo feita através das interapofisárias lateralmente e através aqui do dente do áxis aqui. Então o dente do áxis se articula aqui também com o atlas, formando a articulação verdadeira mesmo, né? Que é a articulação trocoide que eu tenho aqui. Porque o dente do áxis, quando ele se encaixa no atlas, ele permite movimentos rotacionais. Então o dente do áxis, ele é um eixo de rotação para o segmento atlanto-axial, tá bom? Então aqui vocês percebem ó, que eu tenho articulações sinoviais interapofisárias. E a gente não tem discos nessa região, que é uma coisa muito importante de salientar, tá? Não existe disco aí. O que eu vou ter aqui anteriormente dando estabilidade atlanto-occipital? Aqui é fácil, ó. Eu tenho a membrana atlanto-occipital anterior e lá na região posterior, ó, eu tenho a membrana atlanto-occipital posterior, ó. Então eu tenho duas membranas atlanto-occipitais aí, dando estabilidade atlanto-occipital. Se eu tirá-las, você vai ver que eu já vou perdendo aqui elementos de estabilização atlanto-occipital, não é mesmo? Então agora olha só, que você vai se surpreender. Se eu tirar aqui, eu não vou tirar... Ah, tirei já. Tirei o atlas. Olha como funciona a junção do dente do áxis com a base do crânio. O dente do áxis, ele fica mais preso ao osso occipital do que a vértebra atlas. Você quer saber? Como? Através dos ligamentos alares, lateralmente. Então esses aqui são os ligamentos alares. E aqui eu tenho o ligamento apical do dente do áxis aqui, ó. O ligamento do ápice do dente do áxis aqui. Então eu tenho aqui 3 ligamentos conectando o dente do áxis ao osso occipital. O dente do áxis só foi formado por causa desses ligamentos, porque quando a gente é criança, nossos ossos são moles. Só que os ligamentos já são tecidos de conexão entre as cartilagens, né, que se tornarão ossos. E conforme a criança consegue manter a posição ereta e movimenta a cabeça, consegue já fazer movimentos rotacionais, esses ligamentos começam a tracionar o áxis e formar o dente. Então é o tracionamento da região occipital contra o áxis que começa a formar esse dente do áxis aqui. E na idade adulta ele vai fornecer um eixo de rotação para a vértebra atlas. Então é muito importante isso. Então olha só, o osso occipital fica preso ao dente do áxis. Não é incrível isso?
Vou esconder aqui, ó. Vou tirar. E aqui vem uma coisa bem importante. Se eu observar lá posteriormente, ó, olha que coisa incrível que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um ligamento aqui atrás em forma de cruz, que é chamado ligamento cruciforme. Então ele tem esse nome porque ele tem o formato de uma cruz aqui, ó. Ele é uma cruz. Então ele vai ter uma banda longitudinal, que é essa aqui, tá bom? Então ele tem uma banda transversal e uma banda longitudinal. E olha que interessante aqui, que legal, ó. Essa banda transversal dele aqui, ó, ela vai prender o dente do áxis ao atlas. Então, essa é a função da banda transversal do ligamento cruciforme. A banda longitudinal, que é essa aqui, ó, ela é responsável por prender o dente do áxis ao osso occipital. Então, vocês percebem que a gente tem mais ligamentos prendendo o áxis ao occipital do que o atlas ao occipital propriamente dito. Então, aqui, esse último elemento de estabilização occipitoaxial é a banda longitudinal do ligamento cruciforme aqui, ó. Que se eu tirar, ó, tirei, você vê aí que eu não tenho mais elementos nem prendendo o dente do áxis ao occipital, nem o atlas ao occipital. Na verdade, a gente tem aqui ligamentos intertransversários, eu tenho ligamentos interespinhosos também, mas são ligamentos que não conferem tanta estabilidade assim. Então, a maior parte da estabilidade desse segmento se dá nessa parte occipitoaxial, na parte atlantoaxial e na parte atlanto-occipital. Então, eu queria mostrar para vocês aqui que o dente do áxis vai muito além do que de um eixo de rotação, né? Ele é uma estrutura para fixar a base do crânio, a coluna cervical. Então, isso é um conhecimento muito importante para você já entrar aí na pós de quiro da Faculdade Inspirar com o pé na porta, tá bom? Já manjando tudo desse segmento que eu tenho aí entre a base do crânio e a região occipital. E, evidentemente, na pós, você vai aprender todos os detalhes que os professores vão te ensinar de biomecânica, anatomia e manipulação desse segmento, que é um segmento incrível.